Olá, bem-vindos a mais um Seu Direito, um programa fruto da parceria da ESA, a Escola Superior da Advocacia da OAB Pernambuco, e a Assembleia Legislativa de Pernambuco, as duas casas da cidadania abraçando o direito à informação e à educação. Hoje, para discutir pandemia e conectividade, vamos receber duas autoridades no assunto. Primeiramente, Danilo Cabral, nosso deputado federal e autor de uma importante legislação sobre conectividade e educação. E Paulo Dutra, deputado estadual e vice-presidente da Comissão Estadual de Educação. Muito bem-vindos. A gente sabe que a educação ela foi altamente impactada pela pandemia. Talvez seja o que mais teve que se reinventar para poder continuar andando durante tempos tão adversos como esse. Eu gostaria que começássemos por essa temática. Olá, Isabela. Paulo, a satisfação estar aqui junto com você, cumprimentando a todos que estão nos assistindo. De fato, eu acho que esse que é um dos maiores desafios da pandemia, além de todas as consequências do ponto de vista sanitário, do ponto de vista da economia, das consequências sociais. O novo normal na educação é um desafio que ainda está posto. A gente tem que, nesse novo ambiente, procurar garantir dois direitos, tanto daqueles que trabalham como daqueles que estão no ambiente da escola, né, os alunos sobretudo. Primeiro é garantir o direito inalienável à educação, aquilo que está previsto lá no artigo 205 e 206 da Constituição Federal, né, como um direito humano que deve ser preservado. O segundo é o direito à vida, que também é um direito humano. Você conciliar esses dois direitos é o desafio que está posto para esse novo normal. Nós temos que garantir condições efetivas, sobretudo no ambiente da escola, para que você possa dar as condições para que professores e alunos possam retornar a ter acesso ao conhecimento, mas também garantindo a sua vida. Eu acho que são essas as variáveis que estão postas. Acho que, de fato, a gente ainda está num processo a se construir. A gente ainda tem muitos desafios, sobretudo na escola pública, que tem uma realidade, a gente sabe que a realidade, sobretudo social, daqueles que estão na escola pública brasileira, né, são menos favoráveis daqueles que têm a educação privada, de garantir, nesse momento agora, o acesso ao que a gente chama que é o de mais está sendo usado, que é o modelo híbrido, né? Ou seja, preservar uma parte da transmissão do conhecimento de forma presencial, mas outra parte muito expressiva através do ensino remoto. São essas duas variáveis que estão postas aí nesse momento. E esse é um grande desafio, seja na educação superior, mas sobretudo na educação infantil, e quando a gente lida exatamente com essa parcela da sociedade que são quase marginais digitais. Isso, Isabela, muito bom mesmo estar aqui com você, estar com Danilo e principalmente trazendo um tema tão importante para a sociedade. Os professores precisaram se reinventar, mas as famílias também. Nas discussões que nós fazemos, a gente discute muito que os pais começaram a ensinar em casa. A verdade é essa. Escola fechada de 18 de março, 200 dias. Nós professores, como você bem disse, sou professor também, que lutamos tanto para ter os 200 dias letivos na escola, enquanto instituição, e ver as escolas, os prédios fechados, mas a escola funcionando, porque o conhecimento ele continua sendo trabalhado de uma forma muito, muito difícil, mas acredito que os professores foram os verdadeiros heróis nesse momento. Na verdade, agora eu falo como professora. É extremamente desafiador. A gente está preparado para uma dinâmica, Isso. que é a dinâmica de sala de aula presencial, e isso permite um grau de interatividade que não conseguimos atingir no híbrido. E aí chegamos no híbrido com todas essas funções sobrepostas e muita gente sem o básico para poder estar no híbrido, que é acesso à internet, é acesso a aparelhos. E aí, doutor Danilo, tem uma lei muito importante sobre isso. Nós apresentamos uma proposta justamente para poder dar as condições, tanto de alunos como professores também, poder fazer a transmissão do conhecimento nessa nova realidade. Há um estudo que aponta que nós temos perto de 140 mil escolas públicas no Brasil. Pouco mais de 80 mil delas têm acesso à internet. O Plano Nacional da Educação, que foi
foi não, e é o grande instrumento orientador do ponto de vista estratégico da política de educação no Brasil, foi concebido lá atrás, em 2014, já estabelecia um limite de 5 anos para que a gente garantisse acesso à internet a todas as escolas. E, infelizmente, isso não foi alcançado. E no nosso caso, no Nordeste aqui, Isabela, a gente tem uma realidade até mais perversa. Se a média do Brasil é em torno de 60% de conectividade nas escolas, aqui no Nordeste a gente cai para pouco mais de 40%, no Norte 30%, o Sul e o Sudeste chega a 80%. Ou seja, a gente tem um desafio enorme para poder garantir equidade, que eu acho que essa é uma palavra muito importante, direitos iguais e oportunidades iguais. Por isso que nós apresentamos esse projeto de lei, que hoje é uma lei, que garante investimentos para conectividade e equipamentos para professores e alunos. São recursos da ordem de 3,5 bilhões de reais, isso foi aprovado, eu destaco isso fruto de uma grande mobilização daqueles que fazem a educação, para chegar tablets para todos os professores da educação básica do país, estamos falando aqui para quase 2 milhões de professores, e para todos os alunos da educação básica, nesse primeiro momento, aqueles que estão inscritos no chamado CadÚnico, ou seja, que estão numa situação de vulnerabilidade maior. Nós estamos falando para 18 milhões de alunos. Então, essa proposta foi apresentada por nós, um conjunto de parlamentares, nós fazemos parte na Câmara da chamada Bancada da Educação, e a partir dessa mobilização suprapartidária a gente conseguiu aprovar. Infelizmente, o presidente Bolsonaro vetou o projeto de lei e, a partir da mobilização do ambiente da educação, nós conseguimos derrubar o veto e ela é lei. E esses recursos chegarão a estados e municípios nos próximos 30 dias. E a sensibilidade com a temática da educação ela é vital para a mudança. Sem educação, a gente não constrói o país que a gente deseja. Num momento como esse. O poder transformador da educação não dá nem para imaginar uma mudança sem ela. Eu digo que Pernambuco saiu na frente, sabe? Saiu na frente porque nós tivemos lá atrás ainda, lá o ano passado, de fazer uma indicação ao governo do Estado, à Secretaria de Educação, o governador Paulo Câmara, que ele saiu na frente, quando ele criou o Conectaí, que é exatamente dar direito a esse estudante, a esse professor, a utilizar essas aulas sem usar o seu banco de dados. O outro foi reeditar um programa antigo, até que o deputado Danilo Cabral era secretário de Educação, que é o Professor Conectado. E agora ele vem também com um pacote de dados. Então, isso facilitando o trabalho do professor, do aluno. E algo que foi feito direto com a Alep, que foi também, inclusive, uma indicação nossa, e também uma organização que foi usar a TV Alep. Poder usar a TV Alep, poder usar a TV Pernambuco, com essas aulas, para que tivessem o maior acesso, que essas aulas chegassem aos jovens. Mas é muito difícil, não é fácil, eu acho que nós estamos nos reinventando, mas eu penso que de tudo a gente tem que tirar assim, algo de bom. E eu vejo nas famílias, nos professores, cada vez mais elas valorizando a escola. O poder transformador da educação e também da instituição escolar. Porque nós estamos vivendo em momentos muito difíceis na educação, quando a gente vê no Congresso lá a discussão da homeschool, que é exatamente você ter esse direito do estudante, do professor, de ter a escola, a instituição escola, enquanto construtora do conhecimento. E você levar isso para os pais, levar isso para casa. Isso é algo que me preocupa. É muito preocupante, principalmente na nossa estrutura de sociedade. Eu acho que ninguém está pronto para fazer homeschooling. Eu digo como mãe, extremamente desafiador, 2 crianças pequenas, sem nenhum contato com tela, e de repente a aula era aquilo. Isso. E você tendo que fazer atividades que você não tem nenhum preparo, porque eu não tenho nenhum preparo. Eu sou professora de direito, eu não sou professora de criança. E de repente, esse ano, assim que reabriu a escola, os meninos foram no primeiro dia, e a professora dizia, mãe, a gente tinha que ter trabalhado mais a motricidade fina. Isso. Como assim? E veja que eu entendo o que é motricidade. Quando a gente chega na maioria da nossa população, como é que isso vai ser trabalhado? E a socialização, e as trocas. Porque escola não se aprende com o professor, muito pelo contrário. O professor ali, ele coordena, ele ajuda, mas essas relações precisam existir. Nessa questão de conectividade, eu digo que Pernambuco saiu na frente, porque também lá em 2010 foi criada aqui uma política pública de educação à distância. E eu tive o prazer, na época, de fazer parte dessa construção. E hoje nós temos, é importante que se diga, uma escola técnica, especificamente à distância, com cursos técnicos, com 30 mil alunos estudando nessa escola. Então, eu acredito que foi menos difícil, eu não diria mais fácil não, mas menos difícil para Pernambuco lidar com essa grande dificuldade que é a conectividade na pandemia.
que já tem uma cultura, né, Paulo? Quando chegamos nesse momento da pandemia, você já tinha um conjunto de passos que foram dados lá atrás que, de certa forma, tornaram uma transição mais eficaz, mais efetiva. Essa coisa do professor conectado que você falou. Que é uma reedição, o EducaPE, que o EducaPE hoje, você tem vários professores da rede, você forma ainda um outro corpo docente, porque você tem os professores ministrando aulas para a região, para o estado todo, nessa possibilidade de ensino híbrido. Eu queria destacar um assunto, porque dentro dessa questão, acho que é uma questão estruturante, a gente tem essas iniciativas locais de Pernambuco, que de fato Pernambuco hoje é uma referência nacional. Você não chega em nenhum ambiente da educação, sobretudo da educação pública brasileira, onde Pernambuco não seja referenciado. A gente viu isso muito na Comissão da Educação, enfim, por todos os resultados que Pernambuco já alcançou. Até agora aqui em Recife, eu queria falar também da iniciativa importante que Recife também adotou agora, recentemente foi anunciado, né, o prefeito João Campos também, a aquisição também de tablets para todos os alunos e professores, investimento de 50 milhões de reais para todos os alunos do ensino fundamental, ou seja, mas além dessas iniciativas que devem ser sempre reconhecidas, eu acho que a gente precisa dar uma resposta estruturante de fato a essa questão, porque o que nós vamos vivenciar daqui para frente foi uma ruptura do ponto de vista das relações no ambiente da escola e da relação com a sociedade. Muito do que está acontecendo agora não vai deixar de acontecer depois que a pandemia passar. Ela vai ficar em todos os ambientes das relações humanas. E é muito importante que a gente garanta também a formação do ponto de vista, inclusive, profissional da nossa juventude para essa nova etapa que vai vir pela frente. Já se fala num apagão, inclusive técnico profissional, se a gente não der as respostas rapidamente a essa nova realidade que a gente vai vivenciar. E tem um caminho que está sendo seguido do ponto de vista nacional para que a gente recomponha o tempo perdido pela não busca da meta 7 do PNE, que é essa que garantia a internet para todas as escolas, que a gente vai passar agora, Isabela, estamos vivenciando nisso, uma nova licitação em torno da tecnologia 5G no Brasil. Serão investimentos muito expressivos que serão feitos no país para que a gente faça chegar conectividade onde não tem. Tem perto de 1.300 municípios no país que ainda não têm acesso de fato pleno à internet e melhorar a velocidade em outras. E nós estamos discutindo nesse exato momento, tivemos reuniões com o Tribunal de Contas da União, com o próprio Ministério da Educação, para que estes investimentos, quem ganhar essa licitação aqui no Brasil, que vai demandar muitos investimentos e vai ganhar também muito dinheiro, dê como contrapartida essa conectividade que não está chegando às escolas. A gente tem recursos hoje que podem ser destinados a isso através do FUST, que é o Fundo de Universalização de Serviços de Tecnologia. Tem uma parte lá que é destinada à conectividade de escolas, mas se você coloca isso numa linha do tempo, a gente vai demorar muito tempo. Então, a gente quer aproveitar essa oportunidade da tecnologia 5G e condicionar os investimentos que vão ser feitos aqui nessa tecnologia ao acesso também imediato a essas escolas que até hoje não têm conexão. É uma resposta estruturante e definitiva para que a gente possa garantir essa nova modalidade de ensino. Se antes da pandemia, quando a gente fez esse professor conectado lá atrás, em 2007, 2008, a gente já tinha clareza de que a velha sala de aula com quadro e podigi já não encantava, você tinha que buscar novas ferramentas, agora mais do que nunca ela é imprescindível. O que antes parecia ser complementar, agora virou rotineiro. E se é rotineiro, a gente precisa ajustar para funcionar bem e conseguir cumprir o papel da educação de fato. É isso, você tem que encantar a escola, né? Acho que uma coisa que é muito importante aqui em Pernambuco, eu gosto de citar esse dado, quando a gente começou o governo de Eduardo lá atrás, em 2007, a gente tinha uma evasão escolar, de cada 100 que entrava na escola, 25 largava a escola durante o ano. E ali, no decorrer desse tempo, foram implantados um conjunto de medidas que colocou Pernambuco com a menor evasão escolar do Brasil, é pouco mais de 1%, é residual. E essa coisa acontece porque você precisa voltar a encantar quem vai para uma sala de aula, né? Encantar os professores e encantar os alunos. Então não pode ser um prédio. A escola é uma porta de construção de cidadania, de oportunidades, que aquele jovem seja um protagonista da vida dele. É isso que precisa estar claro no ambiente da educação. Na verdade, você tem que ter um professor que inspire, uma infraestrutura que ajude, alguém que entenda a importância daquilo na vida, e aí isso envolve a família também. E muitas vezes numa família que não teve acesso à educação, perceber o valor dela é algo muito abstrato e distante, né? É verdade, e eu penso que
Danilo falou aí muito bem. Eu penso que nesses últimos 13 anos a gente conseguiu fazer isso com a educação pública aqui de Pernambuco. Eu digo tanto da educação, a educação básica em si, do fundamental, como também do médio. A gente tem um desafio ainda também que é colocado nisso, que é você adequar, inclusive, a própria formação dos profissionais, em que pese a gente ter avançado muito, porque essa geração Y e Z, né, ela é uma geração que já nasceu vivenciando as ferramentas da tecnologia. E você tem uma parcela ainda, eu lembro, Paulo, quando a gente fez esse professor conectado, tinha professor que não sabia nem ligar um computador. Então, você tem uma dinâmica que também você tem que garantir aí também no próprio processo de formação. Isso precisa vir das próprias universidades. É importante que as universidades também tenham dentro da sua formação pedagógica essa conexão com essa nova realidade, né? Para que aquilo que se aprenda no ambiente ele consiga transmitir no chão da escola. É um novo paradigma que veio para ficar e que, se hoje nós fomos catapultados nele, estamos tendo que tatear e aprender fazendo, a gente precisa planejar para que ele possa ficar de uma maneira efetivamente edificante e modificadora da realidade num país como o nosso, principalmente. E que não seja, eu acho que a gente precisa aprender muito mesmo, que não seja aquela aula presencial gravada para uso tecnológico. Eu acredito que existem ferramentas específicas, tanto de um como do outro. Você falava aqui no início muito bem essa relação, essa afetividade de professor e aluno que a gente constrói. E o estudante, ele precisa disso, ele precisa ter suas referências, como o professor precisa dessa troca também, que seja presencial, que seja de forma online, tecnológica, mas se faz necessário para construir esse conhecimento. É com afeto que a educação acontece. Então, o professor ele precisa encantar o aluno nesse processo e o aluno tem que ver as portas que vão se abrindo diante dele através desse caminho. Você falou na questão do planejamento, e essa questão é fundamental. Eu queria assim, destacar a importância da gente retomar aquilo que foi concebido com o conjunto da sociedade, com aqueles que fazem a educação básica, o ensino superior, a academia, que foi o Plano Nacional da Educação. Esse que é o verdadeiro instrumento norteador da política, porque a educação ela tem um tempo de maturação. Você precisa, de fato, pensar ela estrategicamente, incorporar os atores na formulação das políticas para que cada um se sinta participante. E o plano refletiu muito isso. E a gente estabeleceu, isso foi aprovado lá atrás, em 2014, que em 10 anos a gente ia tirar o Brasil de um patamar que hoje, enfim, não nos orgulha e colocar o Brasil bem posicionado do ponto de vista do ranking da educação mundial. Às vezes a gente acha, não, mais 10 anos é tão pouco tempo, e de fato é, porque entre você pensar e aquilo acontecer no chão da escola e dar um resultado no IDEB, que é o indicador de resultado, isso tem um tempo. Mas eu cito sempre o exemplo de Pernambuco. Pernambuco conseguiu, no espaço de 10 anos, a gente era a 21ª posição no IDEB e chegamos à 1ª posição. Infelizmente, o Brasil concebeu um plano, mas ele não executou esse plano por falta de compromisso político na execução desse plano. Eu acho que agora a gente tem um desafio e vamos ter agora um momento para discutir isso. Eu estou colocando isso porque daqui a pouco mais de um ano a gente vai estar de novo diante de uma eleição. Sim. E é importante que esta pauta esteja no centro do debate. A educação precisa ser visto, eu digo isso citando os exemplos históricos. Nós estamos saindo de uma guerra, a pandemia é uma guerra. E quando a gente pega a história, a gente vê que os países que no pós-guerra apostaram na educação como uma solução estruturante, eles conseguiram avançar muito mais. Eu cito o exemplo da Coreia, que em 50 anos, destroçada de uma guerra, se tornou uma das maiores nações do mundo a partir da educação. O Brasil precisa, nesse momento, tomar o exemplo histórico também e colocar a educação como uma questão central, estratégica, para que a gente possa não só alcançar desenvolvimento econômico, mas garantir a inclusão também do nosso povo. É que essa centralidade da educação, ela demanda de nós uma cidadania mais ativa, para que a gente possa efetivamente escolher agentes políticos que tenham comprometimento com essa pauta, porque essa é uma pauta que pode mudar o nosso país. Talvez seja a única pauta que efetivamente mude o nosso país. Né? Eu acho até que a gente está vivenciando um momento tão diferente, né? Tão efervescente,
Acho que nesse momento a gente precisa valorizar primeiro o papel do Estado, né? Que eu acho que essa é uma coisa que, quando a gente fala de uma coisa mais ampla até do que o próprio papel da educação. A gente está vencendo agora, por exemplo, a importância do SUS, que muita gente não dava tanto valor ao SUS, e não fosse o SUS, a gente certamente estaria com muito mais de 500 mil brasileiros vitimados pela Covid, a proteção social. Eu acho que cada política ela tem um papel estratégico importante. Eu acho que, na essência, a gente precisa, primeiro, nesse momento, valorizar o Estado brasileiro, porque, infelizmente, a gente tem hoje, e não é de agora, exatamente de agora, mas foi aprofundado, sobretudo por esse governo, um desmonte do Estado brasileiro, né? Uma lógica, enfim, de negação de direitos, de cortes de políticas, de entrega de nosso patrimônio, de uma agenda insistentemente fiscal, exclusivamente fiscal, como se isso fosse um fim em si mesmo. Ninguém é contra equilíbrio fiscal, mas equilíbrio fiscal existe investimento. O que a gente viu no orçamento da educação, por exemplo, de 2017 para cá, com a PEC do teto dos gastos, que é um ponto-chave, eu acho, nesse debate, foram os cortes na política pública. Esse ano, no orçamento da educação, eu tive com o ministro Paulo Guedes há pouco mais de 20 dias, cobrando disso. Quarta-feira passada, a gente teve com o ministro Milton Ribeiro. Foram 2,5 bilhões cortados na educação. A gente está falando aqui em educação à distância. O programa de educação continuada do governo federal, para este ano, está 48% do que foi executado no ano passado. Ou seja, no momento que você mais precisa do investimento, está havendo corte. É esse debate que eu acho que a gente precisa também colocar na sociedade. E a pauta da educação, quando a gente vê o que aconteceu de vitórias no Congresso Nacional, Isabela, ela é fruto, sobretudo, dessa mobilização daqueles que têm, não só no ambiente da escola, mas do cidadão que tem a educação como uma questão central. A gente teve uma vitória importante no Fundeb, que o governo trabalhou contra o Fundeb. O Fundeb é uma política pública, 40 milhões de jovens estão na educação básica, precisa de recursos para financiar isso. Essa vitória do nosso projeto de conectividade foi fruto dessa mobilização. O governo foi contra, votou contra, foi derrotado, vetou e depois a gente derrubou. Eu quero dizer o seguinte, a pauta da educação, ela tem uma capacidade de mobilização muito grande. E eu acho que a gente tem que aproveitar essa consciência crítica que tem, sobretudo, até por dever de ofício, aqueles que operam a educação, para multiplicar isso, para aproveitar esse momento e colocar esse debate como um debate estratégico junto ao restante da sociedade. Perfeito, ou seja, virar agente multiplicador da educação, Isso. cada um de nós. Eu penso que Danilo trouxe aí algo muito importante, que é o Plano Nacional de Educação, construído com a sociedade civil, construído com várias mãos e que agora está sofrendo, cada ano que passa, grandes perdas e grandes críticas e a gente a ponto de perdê-lo. Tem metas totalmente esquecidas. A meta 20 mesmo, que é do investimento. Você vê tirar da educação como um todo e não trabalha em cima do que é primordial para a educação. Se na meta 20 fala investimento em educação, nós estamos vendo na contramão da história, na contramão da construção da sociedade brasileira. Então eu penso que essa decisão política, e que você falou muito bem também, a educação precisa tempo de maturação, mas de planejamento. É isso que a gente precisa. E essa meta 20, Paulo, acho que ela é a mais estratégica de todas. É a principal. Porque tudo tem uma conta no fim. Tudo vai através de recursos. A gente faz muitas vezes comparações, né, com os países desenvolvidos, os países da OCDE, e aí tem gente que diz, não, o Brasil já investe muito em educação, nós estamos investindo 6% do nosso PIB, isso é o mesmo padrão que os países desenvolvidos investem. Só que esses países, primeiro que eles não têm o déficit que nós tínhamos, o acúmulo que nós temos. Nós viemos garantir o direito à educação no final da década passada, 90, Isso. final do século passado, a gente veio dizer que o ensino fundamental era para ser universal. Isso. A própria alfabetização, enquanto os países aqui da borda da América, há 100 anos atrás já tinham garantido o direito à alfabetização, o Brasil não garantiu isso. Então a gente tem um acúmulo muito grande disso, sem falar que os países desenvolvidos têm um volume de PIB muito maior do que o nosso. Então, assim, é uma coisa que inquieta bastante. A gente vê muitas vezes gestores defender o fim da vinculação dos recursos para a educação, que essa é uma pauta que está sendo muito discutida. Se a gente teve algum avanço, a gente teve, porque a gente, na Constituição de 88, a gente colocou lá que 25% dos recursos deveriam ser obrigatoriamente investidos na educação. Não fosse isso, talvez a gente não tivesse nem nesse estágio que a gente está. Então, o Brasil precisa, e muitos dizem, não, precisa melhorar a qualidade do gasto. A qualidade do gasto é uma obrigação de qualquer gestor, em qualquer tempo, em qualquer área que você está, em qualquer política pública. São recursos públicos, são impostos que são pagos, que precisa ter retorno para a sociedade em serviço de qualidade, você tem que multiplicar esses recursos. Agora, usar o argumento de que por conta disso não precisa recurso na educação, isso é falacioso.
Você pega o que recebe, por exemplo, um professor da OCDE durante um ano, é quase mais do que o dobro do que recebe um professor do Brasil. Recebe $34 mil, um professor recebe anualmente, enfim, da educação básica dos países da OCDE. Aqui no Brasil é 14 mil. O custo aluno, investimento, aqui é 3, 4 mil dólares. Você vai nos países da Europa, são 10 mil dólares que é investido por aluno, ano. Ou seja, o Brasil está muito longe ainda. E eu acho que a gente tem, é isso que eu digo, a gente tem que multiplicar um pouco esse debate perante a sociedade para que a gente possa avançar. Eu sou um apaixonado pela educação, eu me apaixonei mais ainda, eu já tinha a convicção como cidadão dessa importância, mas a passagem pela Secretaria de Educação, de fato, me tornou um aficionado pelo tema. Isso é bom. Lá na Câmara também. O tema precisa de entusiastas. Isso, lógico. É isso. É muito importante a gente ter um programa como esse, estar discutindo essa temática, porque muitas vezes a educação parece algo que não nos diz respeito, ou que só nos interessa a do nosso filho ou a nossa, e a gente não vê o impacto social que isso tem e como isso demanda um pacto de todos nós para a construção desse modelo que nós desejamos. A gente pontuou um pouco as dificuldades que a educação passou e tem passado durante a pandemia e, na verdade, durante a história do Brasil. Mas o que de bom fica com esse momento que estamos vivendo? O Belmont foi pontuado que só atingimos um certo grau de investimento em conectividade porque a pandemia nos exigiu isso. Mas o que vai ficar de bom? Eu penso que o conhecimento construído nesse novo formato. Eu penso que depois dessa pandemia nós vamos ter um novo professor, mas também um novo aluno e uma nova família reconhecendo a escola como esse espaço de construção, não só entre os muros da escola, mas além dele. Que eu sempre comentava isso, que a escola boa é aquela que começa a aprender usando o seu entorno, usando o que está fora dela. E eu penso que a conectividade vai trazer esse aprendizado para todos nós. E acelerou também, né, como foi bem dito aqui, acelerou essa possibilidade de, se não todos, mas para que lutarmos, para que todos tenham esse acesso à conectividade. Eu acho que é isso também, eu concordo com o Paulo, eu acho que foi um catalisador de um processo que o Brasil, de alguma forma, estava atrasado do ponto de vista de sua inserção no padrão da educação que já era praticado no mundo. Eu acho que a gente teve que ser forjado nesse curto espaço de tempo a conviver com essas ferramentas, a incorporar uma nova forma de conhecimento, de transmissão desse conhecimento. Eu acho que isso fica para sempre. E acho que eu queria destacar aqui esses dois valores que eu acho que é muito importante, olhando o que de positivo aconteceu. Primeiro, a resiliência daqueles que fazem a educação que foi reforçada. Né? Porque se a gente está conseguindo fazer essa travessia, e estamos conseguindo, se deve fundamentalmente àqueles que estão no ambiente da escola. Aqui eu quero destacar a todos. A gente fala muito dos professores, que são, enfim, o elemento central da transmissão do conhecimento, mas a escola é mais ampla do que isso. São os gestores, os técnicos, os professores, a família, os alunos, ou seja, a comunidade escolar, ela mostrou uma capacidade de resiliência, de se adequar a essa nova realidade e procurar transmitir esse conhecimento. E eu reforçaria como um valor mais etéreo para o nosso povo, essa capacidade que mais uma vez foi demonstrada também do ambiente da educação, no sentido de impor a sua pauta, que eu acho que é isso que a gente precisa também, né? De um ambiente tão autofágico que a gente está vendo no Brasil, inclusive do ponto de vista da disputa orçamentária que tem em torno das diversas políticas públicas, todas importantes, mas a educação, fruto da sua capacidade de mobilização, da sua capilaridade, da sua presença, porque a escola é o único equipamento público que está presente em todas as cidades. Não há uma cidade que não tenha uma escola, e aquilo funciona ali como um elemento irradiador também de pensamentos. E eu acho que, nesse momento, ela deu um grande exemplo dessa capacidade de mobilização. Aqui no Seu Direito, a gente sempre gosta de levar ao nosso público a sugestão de um livro. Que livro vocês indicariam? Eu, como vinha falar sobre conectividade, eu trouxe um livro aqui que fiz parte também da construção dele, a construção de uma política pública de educação à distância. É um livro que conta a história de como começou essa história da educação à distância aqui no nosso estado, que é de 2010 para cá. É algo muito novo
E eu acredito que foi essa experiência que hoje a gente pode estar aí com a EducaPE, com essa escola que eu falei, que, como Danilo disse aqui, a prefeitura inaugurou essa semana 3 estúdios para trabalhar exatamente a conectividade com esses alunos e professores. Eu indicaria isso, construção de uma política pública de educação à distância. Danilo? Eu estou, ultimamente, focado um pouco em compreender esse momento que a gente está vivendo na nossa história. E eu indicaria, na verdade, 2 livros, eu queria dar como sugestão. Em torno dessa coisa do ambiente digital, um livro chamado Os Engenheiros do Caos, que relata um pouco toda essa ascensão populista e o uso, sobretudo, de ferramentas digitais, né, uso de fake news, enfim, de políticas de disseminação do ódio, de notícias falsas, que isso levou a uma mudança do ponto de vista da geopolítica mundial. Fala, inclusive, do caso do Brasil também. E um outro também que diz respeito a esse tema é Como as Democracias Morrem, também, que é um livro que fala, mesmo sem o uso da força, como a gente está vendo muitos estados sendo usurpados, né, a partir de todo um conjunto de fatos que... isso me preocupa muito, porque eu acho que a gente está vivendo um momento, como o Paulo disse aqui no começo, aqui, de forma passageira, é um momento muito desafiador para o nosso país. A gente vai estar vivendo cada vez mais um conjunto de ataques à nossa democracia. A gente vê isso no ataque às instituições, a gente vê isso no ataque ao AB, um instrumento de defesa dessa história de liberdade, né? A gente está celebrando os 100 anos de Zé Neves, que é uma referência para Pernambuco e para o Brasil, do que representa a luta pela justiça e pela liberdade. E eu acho que esse é um momento que a gente tem que afirmar esses valores. E me preocupa muito a gente viver isso e precisar compreender o que cada cidadão tem de dever a cumprir. Uma cidadania ativa, que eu acho que é isso que a gente está precisando. E, pertinho do fim, um bate-bola. Eu falo uma palavra e aí cada um de vocês fala a palavra que vier à mente. Começa Educação. Educação, Paula. Escola. Acredito que nós precisamos valorizar essa instituição, que Danilo disse aqui muito bem, toda cidade, por menor que ela seja, ela tem uma escola. Se a gente começar a fortalecer essa educação em casa, essa homeschool, a gente pode perder essa escola. Educação também, eu diria liberdade. Pernambuco. Imortal. Pernambuco, Paulo. Uma referência. Brasil. Brasil. Um país que a gente ama. Luta. Precisamos lutar. Precisa de um Brasil melhor para todas e todas. Eu quero agradecer. Danilo, muito obrigada. Paulo, muito obrigada. Saber isso é generoso, se compartilha. Foi uma honra receber vocês aqui no Seu Direito. E vamos todos exercer uma cidadania mais ativa, defender a importância da educação, porque sem educação não há transformação. Muito obrigada.